Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram. Forte, né, dona Antônia? Que eu falo que é o nosso exemplo, realmente, um exemplo de vida para todos nós. O Nelson está retornando, né, Nelson? Quer dizer, está nos visitando, né? Mas daqui a pouco ele retorna. Graças a Deus, né, Nelson? Foi uma ótima recuperação, está bem, realmente. Dovanil também está fazendo uma visita, mas ele vai continuar, né, Dovanil? Mais uns 30 anos. Muito bom. Oi, Manuel, tava sentindo falta também. Nós falamos assim, ó, a Van não chegou. Aí eu falo, a Ana chegou, cadê o Manuel? Aqui, né? Partilhar com vocês dessa aula inaugural. Fiquei muito feliz quando a professora Maristela me convidou. Nós nos conhecemos no encontro, lá no lugar onde fica o escritório dela, a sala dela em Piracicaba. E eu me ofereci logo, falei, olha, e saí da igreja local para fazer o seminário, eu era líder de jovens, aquele líder sapeca, bagunceiro na vida da igreja, e fui para o seminário e de repente a primeira igreja que eu fui ajudar como seminarista, tinham 7 pessoas idosas, era isso. Imagina, chega lá um moção de 19 anos, violão na mão. Eu cheguei, 7 pessoas idosas. Eu fui embora para o seminário e falei, Deus está errado comigo. Ele me tira da mocidade de Poços de Caldas, 100 jovens, bateria, guitarra, teclado, moçada, para me colocar aqui. Deus não está levando a sério esse negócio de eu ser pastor. Fiquei um bom tempo, aprendi, dali eu fui ser seminarista numa outra igreja com um número grande de idosos também. E meus pastorados foram marcados por igrejas cuja população idosa era muito grande. E de repente eu tive que aprender a pastorear, a cuidar, a dialogar, a conversar com este povo maravilhoso, que é o povo, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos, né? Idoso, velho, terceira idade, boa idade. Quem sabe até o final a gente vai escolher do que a gente vai querer ser chamado, mas lá para o final a gente pensa um pouco mais nisso. Mas eu tive que aprender a dialogar. Eu tive a oportunidade de cursar teologia, fiz parte do curso de filosofia, fiz história, e quando fui fazer o meu mestrado, a minha curiosidade era, já que é claro que o fenômeno do envelhecimento populacional está aí, que a pirâmide está invertendo, que o nosso país, que é considerado o país da juventude, vai se tornar o país dos idosos, o que é que a igreja ou as igrejas têm feito? Porque as igrejas, às vezes, têm uma pastoral voltada para a juventude, não é verdade? Faz acampamento de carnaval, faz trabalho com criança, faz um monte de... Mas o que se faz para as pessoas que já estão na chamada terceira idade? E a minha curiosidade foi, o que tem sido feito a partir da igreja metodista? E eu fiz toda a minha análise, todo o meu estudo, os meus 2 anos de mestrado, foi
investigando, estudando, lendo sobre este material. Depois que eu terminei isso, continuei minhas leituras. Sou pastor de uma igreja hoje de 130 anos. Quem conhece a igreja? As várias sociedades olhavam para os idosos de formas diferentes. Não é algo da nossa sociedade contemporânea. Algumas sociedades antigas, elas respeitavam muito seus idosos, e os idosos tinham um lugar de prestígio na sociedade. Era o ancião que tinha a palavra final. Isso foi tão comum que o ato de ter cabelo branco era muito respeitado. Até os jovens colocavam cabelos brancos para participar dos julgamentos. Não é isso mesmo? O cabelo branco significava o quê? Sabedoria. Experiência. Respeito. No entanto, nas cortes se colocava a peruca branca para os processos de julgamento. Então, lá na antiguidade, na Idade Média, você tem isso. O que a Bíblia chama de cãs, o cabelo branco. Tudo bem que hoje ninguém tem cabelo branco, tem cabelo loiro, não é isso? Cabelo lilás, marrom, né? Louro menopausa, essa é nova. Eu já tinha visto amarelo hepatite, mas não tinha visto isso. Então o que acontece? Algumas sociedades valorizaram o cabelo branco. Por outro lado, outras sociedades, elas reconheciam que o idoso não podiam chegar ao momento de decrepitude. Por isso a própria sociedade construía uma forma de pensamento sobre a velhice, onde, de forma até ritual, num determinado momento da vida dele, enquanto líder, chefe, ele mesmo procurava o cantinho da morte. Ele se isolava. Ou numa cerimônia ele entregava a sua vida, ou ele ia lá para a floresta, entregava a sua vida. Então ele e a sociedade reconheciam isso, dizendo assim: não queremos que esse idoso, que esse velho, que chega à decrepitude, que sofra os males físicos, nós não queremos isso. Era uma construção daquela sociedade. Então você tem extremos. O velho é sempre o outro, porque ninguém reconhece a sua velhice. Quem acusa a nossa velhice é o outro, ou uma pessoa, ou um espelho. A gente não consegue entender a nossa velhice. A gente não consegue entender o tempo que vai passando. Não conseguimos entender que os cabelos, eles vão mudar de cor. Eu gosto muito de uma música, eu não vou cantar. Até dá para fazer igual o Roberto Carlos aqui, ó. Mas uma música que diz assim: assim como caem as folhas, cabelos também hão de cair, anunciando a nova estação, dizendo a você que nem sempre é verão. Muda-se o tempo da vida. E esse cabelo preto?
ele fica branco. Só que diminui. E de repente, não é a Lady Gaga esse aqui não, viu? É o cabelo branco. O cabelo fica branco e às vezes eu tenho dificuldades de entender que o tempo passou. Porque não me ensinaram direito à construção deste novo tempo. Ou me ensinaram de forma equivocada sobre este tempo da vida. Me ensinaram de forma preconceituosa. E como eu pensei que meu cabelo sempre seria preto, que eu nunca ficaria velho, que velho sempre seria meu pai, minha mãe, que velhos seriam sempre os meus avós, eu nunca me imaginei velho, eu não me preparei para isso. E de repente, quando sou eu, que sou chamado de velho, ou pelo espelho, ou pelas pessoas, eu me sinto desestruturado. E a tendência às vezes é assumir ou um extremo ou outro. Ou o extremo do que nós falamos da sociedade antiga, Eu comprei alguns óculos. Porque depende muito dos óculos que a gente usa. Que tipo de óculos te ensinaram a usar? Foram óculos verdes? E você se acostumou com óculos verdes? E você acha que o mundo só pode ser olhado a partir dos óculos verdes? Ou você é alguém que se acostumou com óculos rosa? E você fala, não, a minha família me ensinou isso. O meu pai só olhava para mim e eu já sabia. Porque óculos rosa é assim. Mas eu, sabe como é que é? Eu olho tudo a partir do óculos roxo. Óculos roxo pensa desse jeito, sabe? E acho que o óculos roxo tem a palavra final. E o amarelo? Então tudo depende de que tipo de óculos nos colocaram no decorrer da vida. Essa é a leitura que nós fazemos das coisas, do mundo. E o nosso assunto hoje, da velhice. Há alguns termos que nós usamos com muita facilidade, mas a pergunta é, será que a gente entende ele? A gente fala assim, isto é uma questão subjetiva. O que é subjetivo? O que é subjetivo? Então vamos tentar definir o subjetivo a partir do antônimo dele. O que é antônimo de subjetivo? Objetivo é uma coisa clara, que todos vamos imaginar assim, todos conseguimos definir, olhar e saber de forma igual. Subjetivo é algo que nós podemos definir de formas diferentes, de percepções diferentes, com leituras diferentes. Dizer que algo é subjetivo é dizer que a partir da minha experiência de sujeito, subjetivo vem de sujeito, que o sujeito na relação tem a possibilidade de ajudar. A velhice, ela tem sido abordada muito
por dois campos do conhecimento, chamados geriatras e os gerontólogos. Os geriatras são aqueles que cuidam a partir da medicina. Os gerontólogos são as outras áreas do conhecimento, do saber, que cuidam deste tema velhice a partir da sua área do saber. Psicólogos, sociólogos, educadores e assim, vários âmbitos. Uma dificuldade que nós temos é que por muito tempo a velhice, ela ficou confinada à leitura do médico. E sabe como que o médico olha para a velhice? A partir das limitações físicas. Dona Maria, a senhora está com problema no ouvido. Hein? A senhora está com problema no ouvido. O que é que você falou, doutor? E aí ele vai falar que a pessoa idosa tem problema de audição. E a medicina vai dizer assim: o idoso tem problema de artrite, artrose, osteoporose, gol! Porque tem um monte de limitações físicas, fruto da quilometragem que a gente roda. E a medicina vai dizer assim: ser idoso é passar por um momento muito difícil. Você fica surdo, teus pulmões. O texto mais antigo sobre a velhice fala isso. Sabia? O texto mais antigo na história que fala sobre a velhice, ele diz assim: o nariz fica comprido e cai. A orelha fica grande. E os pulmões enchem de catarro. É isso que fala o texto mais antigo sobre a velhice que existe no mundo até hoje. Então você olha a partir do estado físico, das limitações físicas, e reduz a pessoa à leitura do médico. E aí a Dona Maria não é mais Dona Maria, mas a Dona Maria é uma osteoporose no meu consultório. Ah, tristeza. Quem está aí? Ah, doutor, é a Dona Osteoporose, a Dona Maria. Porque a gente às vezes tem essa leitura. Uma leitura que os biomédicos, uma leitura que os gerontólogos criticam nos geriatras, chamada de biomedicalização da velhice, onde a velhice só é olhada a partir de doenças. Na gerontologia, será que tem jeito de ser psicólogo só de pessoas idosas? Será que existe especialidade nisso? Como que pode isso? Isso é uma briga entre as pessoas do conhecimento. Só para a gente entender que a forma com que se olha para a velhice, se tenta definir a velhice, são múltiplas. Mas tem também tem a dos políticos, os gola branca, os colarinhos brancos. Eles pensam a política social. Estatuto do idoso, bonito, né? Tão bonito que eles deixam umas vagas especiais para vocês. Mas vocês já viram como que é o desenho das vagas de vocês lá no shopping? É um velhinho assim, ó. Essa é a caricatura de
de idoso, de velho que nós queremos? Será que esse é o símbolo que nós queremos? Da velhice? Será que essa é a forma caricaturizada que nós queremos? Mas acima dos políticos, tem a maior de todas, a presidente. Ela também vai ter uma leitura que é diferente a leitura de palanque da leitura de quem está no cargo. E a pergunta é: qual a leitura da presidenta do Brasil com relação à velhice? Tem muita gente que olha para a velhice e fala muita coisa. E a pergunta é: como você vê a velhice? Como você olha para essa época da vida? Será que adianta ficar mudando de nome? Você sabe por que mudou de velhice para terceira idade? Porque os gerontólogos que saíram aqui do Brasil e foram para a França estudar, eles chegaram na França na década de 70, e lá na França, no ano de 1973, começou o que vocês estão fazendo aqui, a chamada Universidade Aberta à Terceira Idade. E nós copiamos um modismo da França, para amenizar o quê? Um preconceito. Ao invés de valorizarmos a velhice, nós maquiamos mudando o nome. Será que adianta maquiar sem respeitar? Será que adianta ficar colocando nomes bonitos, enganando? Colocando máscara? Aí nós chegamos e falamos assim: olha só, que gente bonita. Olha só, vejam a boa idade, a melhor idade. Estou com a professora aqui. A melhor idade aí de forma coletiva, dizendo assim para você: precisa de dinheiro emprestado? Não tenha problema. Você é aposentado? Você pode pegar em 300.444 vezes. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, oh, para que a vida